Minha família provando que sou fofoqueira porque está nos meus genes. Eu acho que não dá pra culpar a genética, não. Você é fofoqueira porque você deve fofocar muito, né? Não tem nenhum gene de fofoca. Então, não sei nem como responder essa, na verdade. Pessoa culpando o gene pela fofoca. Olá a todos, meu nome é Carlos Eprevost, eu sou médico geneticista. Eu vim aqui hoje a convite responder algumas perguntas do tema de genética humana e espero eu conseguir tirar algumas dúvidas do pessoal. Acho muito desnecessário o comentário de que somos parecidos aos nossos pais. Nós literalmente temos os mesmos genes. Como é que nós não seríamos parecidos? Então aqui a pessoa se contradiz um pouquinho, né? O que acontece? Né? A gente tem como que é formado uma pessoa, um embrião. Metade do DNA vem da mãe, metade vem do pai pelas células sexuais. Célula sexual feminina, o óvulo, masculino, o espermatozoide. E cada célula sexual tem um conjunto de genes do pai e um conjunto de genes da mãe, que é o acaso escolhido. Então você sim é formado metade pelo seu pai, metade pela sua mãe, pelas características, mas tem alguns pontos. Primeiro, nós somos não só um ser biológico, nós somos um ser pensante. Segundo, a gente vive em sociedade. A gente tem uma cultura, a gente tem os nossos ideais, a gente cria pensamento, a gente cria senso crítico. Então, biologicamente falando, sim, nós somos nossos pais, mas por outra forma, cada pessoa é individualizada. Então, acho que a gente consegue explicar com isso grande parte da nossa diferença e das nossas posições sociopolítico-culturais diferentes entre um e outros. Tenho esperança de que um dia a ciência consiga detectar os genes que conduzem à formação de monstros e permita eliminar os embriões antes do nascimento. Isso aqui, gente, é absurdo. A gente tem um conceito na genética que é chamado de eugenia, que basicamente você escolher geneticamente aqueles indivíduos que são perfeitos ou geneticamente perfeitos. Um filme que aborda muito bem isso é o Gattaca. E o termo de eugenia ele foi muito aplicado por quem? Por Hitler. Então ele queria criar uma raça pura, que na concepção dele era uma raça ariana, e com isso ele fez as atrocidades que ele fez durante o período da Segunda Guerra. Então, você falar que espera que um dia a ciência consiga detectar os genes que conduzem à formação de monstros, não, gente. Melhor você rever um pouquinho, porque a única monstruosidade aqui é essa frase, né? Não me envolvo com calvos, porque calvície é hereditária e meu filho não mereceria isso. Tem realmente fator hereditário na calvície. A gente não tem como ter certeza, porque não é só um gene. Mas realmente filhos de pais que são calvos, né, filhos homens, eles têm uma grande chance de nascer com uma diminuição do cabelo ou uma calvície total. Então tem isso, mas é meio preconceituoso, né? Você não se envolver com calvo por causa disso, falando que a preocupação sua é com filhos. Não sei não, hein? Acho que na verdade é mais que você não quer se envolver do que realmente é uma preocupação com o teu filho. Jorge Pontual falou na TV sobre um teste genético que ele fez com indicação de psiquiatra para identificar os genes ligados à saúde mental e que eram responsáveis pela depressão. Segundo ele, o exame acusou que ele não tinha um gene que deveria produzir serotonina. Então, aqui a questão é um pouquinho mais complexa. A gente não tem só um gene que produz um neuropeptídeo, não tem só um gene ligado a uma doença. Realmente tem algumas doenças que são o que a gente fala monogênicas, ou seja, um gene alterado causa essa doença. Para ter uma ideia, um exemplo, a gente pode falar de fibrose cística, né? Uma doença um pouquinho conhecida. Depressão, obesidade, diabetes, a gente fala que são doenças multifatoriais, não é só um gene ocasionando. Ou seja, é um conjunto de vários genes com fatores ambientais. Realmente tem genes que produzem, auxiliam a produção de serotonina, mas só ele, isoladamente defeituoso, não explica com certeza a depressão. Então são muitos mais fatores. E eu acho que culpar só um gene aí pode ser um pouquinho complicado. Uma segunda que o fenótipo, para quem não sabe, é basicamente como a pessoa se apresenta ou como a doença se apresenta. Vou traduzir aqui a pergunta. O fenótipo muda o genótipo, os vossos hábitos conseguem mudar a vossa genética. Aqui é uma frase meio filosófica quase. O que está querendo dizer aqui basicamente é um conceito chamado epigenética. Então a gente nasce realmente com os nossos genes, né? Todas as células têm ali em torno de 20 mil genes, mas eles são ativados, ligados ou desligados de acordo com o momento de vida, alimentação, de acordo com o estilo, tabagismo, etilismo, atividade física.
E esse ligar e desativar de genes é importantíssimo e realmente chamado de epigenética. Então essa frase um pouquinho filosófica, um pouquinho Nietzsche aqui está de uma forma correta. Esse é um conceito fundamental nosso chamado epigenética. Tem uma mutação genética que faz com que pessoas não suportem o cheiro e o gosto de coentro. Acho bizarro. Eu devo ter isso daí, né? O seguinte, pessoal, realmente tem estudos para genética em relação a tudo. E tem um estudo que foi publicado há um pouco tempo, eu não cheguei a ler, né? Vou ser bem sincero aqui. Mas que estudaram a análise genética de algumas pessoas que não conseguiam comer coentro, não conseguiam chegar próximo ao coentro e acharam os possíveis genes relacionados. Mas para trazer isso em relação à prática clínica ou para a doença, isso daqui é só academicismo, né? Mas teve um estudo realmente em relação a isso. Ansioso pela minha mutação genética, sempre quis ser um X-Men também. Sempre quis ser Tempestade, tá? Então, se for pra gente compartilhar qual X-Men eu queria ser, Tempestade que com certeza seria o meu. Mas é importante, agora trazendo do ponto de vista mais social, acho que o desenho X-Men, o comics X-Men, se me permitem, ele traz um aspecto muito interessante de falar sobre as diferenças humanas e sobre aceitar as diferenças. Então é muito mais profundo. Se a gente for analisar um pouco mais o desenho e o comics, o X-Men é um desenho com uma mensagem mais profunda do que parece. Mas realmente, eu também quis ser X-Men. Eu acho que Vampira, Tempestade, Jean... A premissa, né, é que existe um gene X no comics, que esse gene X, quando tivesse mudado, daria poderes às pessoas. A gente tem mutações, na verdade, doenças que causam ou que levam as pessoas a ter habilidades diferentes. Por exemplo, existem mutações em colágenos, né? Numa das moléculas de colágeno, a gente tem várias moléculas de colágeno no nosso corpo, onde a pessoa que tem essa alteração, ela pode eventualmente ter um corpo muito mais elástico. Então, quando a gente vê em si com aquele homem elástico, aquela pessoa que faz aquela dobradura do braço 2, 3, 4 vezes, pode ser, na verdade, um caso de Ehlers-Danlos. Não chega a ser um X-Men, a gente vê que realmente pode ter alguns problemas relacionados a essas mutações, essas alterações, mas realmente existem super-humanos, a gente pode falar assim. Tá muito foda eu ter 16 anos e nunca ter tido uma espinha na cara. Muito bom ter genes fodas. E aqui, novamente, qualquer traço seu, inclusive espinhas, é determinado pela genética e pelo ambiente. Então, realmente, uma genética muito boa, eu tive várias, né? Não tive uma genética tão boa assim, mas o que você come, da forma que você come, se você tem uma vida saudável, faz esporte, também influencia desde a infância. Então, que bom pra ele. Pra mim, quem tira o miolo do pão pra comer tem genes de psicopatas. Gente, eu tiro às vezes o miolo do pão pra comer. É que cabe mais recheio dentro, não sei, eu não sou psicopata, eu prometo, não. Mas tem um sentido, estou explicando aqui toda a ciência por trás de tirar o miolo, para você aumentar o espaço interno do pão. Uma pergunta não genética, mas que a gente pode criar ciência em cima disso. Cientistas conseguiram tratar pela primeira vez uma doença rara com CRISPR, técnica de edição de genes injetada diretamente na veia. Isso abre portas para o futuro tratamento de inúmeras doenças genéticas. Algumas coisinhas para a gente falar aqui que tratamento de doença não envolve só você curar. Tratamento é muito mais do que isso. É você pegar a pessoa e cuidar do bem-estar biopsicossocial dela. Então, existem medicações que a gente trata doenças genéticas que não envolvem terapias gênicas. Por exemplo, tem um conjunto de doenças que são chamadas doenças lisossomais. Para muitas delas, eu consigo tratar o paciente colocando enzimas a cada 2 semanas naquele paciente. Existem outro grupo de doenças que são distrofias musculares. Eu consigo tratar dando algumas medicações específicas também para esse grupo. E também existe terapia gênica, que você pode basicamente colocar um gene que você quer dentro de um receptor, né? Dentro de um vetor. Esse vetor geralmente é um vírus inativado, um adenovírus. E esse adenovírus ele vai levar esse gene consertado dentro da pessoa. E então esse gene consertado vai meio que substituir o gene que está defeituoso. Isso é o conceito de terapia gênica. E isso já é feito para algumas doenças, como por exemplo hemofilia, como por exemplo a ametrofia espinhal. A gente já tem a terapia gênica como realidade, né, na nossa prática clínica. O CRISPR, que é a técnica que ele comentou, é basicamente consertar o gene e é realmente uma grande premissa para o futuro. Acreditamos que nos próximos 10 a 15 anos vai haver uma revolução em doenças que até hoje a gente não consegue tratar.
Ferramentas de edição de genes humanos permitirão editar os genes por razões terapêuticas e estéticas e escolher o bebê do futuro. Se a revolução genética não for acompanhada com um código de ética muito consistente, podemos ter um novo mundo cujos contornos serão difíceis de prever. Eu fiquei preocupado com o começo da frase, né, que basicamente falava em você editar o teu filho como você quer, né, cor do olho, altura, tudo isso daí. Mas depois a pessoa que escreveu a frase, ela completou. A gente tem que ter uma parte ética muito bem associada em relação à terapia gênica. Então a gente não pode sair editando genes achando que isso daí é brincadeira, né? A gente não pode realmente procurar a eugenia, procurar criar uma raça. Não, a gente tem que aceitar as diferenças, incluindo as diferenças genéticas. Então acho que esse é um bom ponto. Gostei do cartão. Olha, descobri a nova especialidade médica mais chata, genética médica. Nova não, né? A genética, ela existe desde que existe o primeiro organismo unicelular no mundo. Então, todos os seres vivos têm alguma forma de DNA, RNA. Então, na verdade, a genética ela faz parte de todos os nossos seres vivos, árvores, plantas, animais, pessoas. Genética médica, agora, a especialidade qual eu sou especialista. Você é chato até o momento que você não entende alguma coisa, ou que você não se compromete a querer entender. Então, acho que é esse mais o ponto. Eu acho a genética médica incrível. Eu acho meus pacientes, os melhores pacientes, eu tenho muito orgulho de tratá-los. Então, eu gosto muito de pensar na genética médica como a especialidade que o House fazia. Não sei se alguém via House ou não, mas o meu dia a dia é cuidar de pessoas raras, cuidar de pacientes raros. Aquela pessoa que está há 20, 30 anos sem diagnóstico, chega até o consultório e a gente consegue de alguma forma dar para ela alguma resposta, tratar de alguma forma aquela doença. Então, se você acha chato, uma pena. Mas eu vou te falar, você deve ser médico, por colocar a genética médica aqui como especialidade, independente da área que você escolher, vai ter genética. Então, é bom você estudar um pouquinho. Pá! Tempestade jogou um raio agora. 5 a 10% dos casos de câncer coloretal, para quem não sabe, intestino grosso, tá? Então, câncer de intestino grosso ou coloretal. Tem origem hereditária e o mapeamento genético permite reduzir o risco dessa doença em parentes. Essa frase é muito feliz, esse cartãozinho aqui, porque ele traz uma informação que é correta e, na verdade, a gente está vendo cada vez mais que é até maior do que isso, até 15% dos cânceres coloretais têm origem genética hereditária. Para vocês entenderem, tá? Todo câncer é uma doença genética. O que acontece? A célula ela tem um ciclo de vida pré-programado. Eventualmente, alguma célula, por algum defeito genético, pode ter uma superioridade em relação às outras células para se dividir. Ela começa a ter uma vantagem celular e ela começa a se dividir mais naquele meio. E com isso ela vai se dividindo em outras células que também são superiores, vai recrutando vasos sanguíneos, vai se juntando e forma-se o quê? Uma massa, um câncer. Tá? Quando esse câncer, esse tumor vai para uma outra área, isso daí a gente fala que é uma metástase. Então, todo câncer é uma doença genética e precisa de um erro genético. Contudo, também existem os cânceres hereditários, no qual a pessoa já nasce com um defeito genético e isso daí facilita muito mais com que ela tenha cânceres eventualmente. Por exemplo, a gente tem algumas síndromes genéticas que aumentam muito o risco para câncer de mama ou para retinoblastoma, que foi até o câncer do filho do Thiago Leifert, eu acho, retinoblastoma. Então, realmente, quando a gente fala que câncer coloretal, uma grande parte deles é hereditário, está correto. E hoje, os pacientes eles podem receber em consultório esse exame para verificar se o câncer deles realmente tem uma base hereditária ou não. A gente vai chegando perto dos 30, pois é, já cheguei, já passei, né? E vai descobrindo várias doenças hereditárias. Eu acho que quando a gente passa dos 30, a gente vai descobrindo várias doenças e ponto, né? Tudo começa a falhar, a gente começa a ter algumas dores que não tinha antes. As doenças hereditárias, geralmente, nem todas, elas têm apresentação na infância. A criança já nasce com algum tipo de alteração genética. Nem todas, às vezes só na parte adulta que vai ter. Mas após os 30, eu concordo com você. A gente vai começando a ter alguns problemas, hipertensão, diabetes, artrose. Mas isso daí são doenças, né, multifatoriais, não só genéticos. Não é só a genética que vai definir. Gêmeos idênticos, na verdade, não têm um DNA 100% idêntico. Uma média de 5,2 mutações por bebê nos primeiros estágios do desenvolvimento embrionário muda um pouquinho o genoma das crianças aparentemente iguais.
Eu acho que o principal aqui é a gente saber que existem gêmeos idênticos e não idênticos, tá? Então são duas formas de gemelalidade. E além disso, tem aquele conceito que eu já falei um pouquinho, que é o conceito de epigenética. Ou seja, como aquele genoma é expresso. Se eu pegar dois irmãos, dois gêmeos idênticos e colocar cada um deles, um morando nos Estados Unidos e um morando em alguma região de uma favela, por exemplo, você vai ver que eles vão se desenvolver de maneiras diferentes. Por quê? Porque a cultura é diferente, a gente tem a parte social diferente, a parte monetária diferente, oportunidades diferentes. Então, sim, a genética ela tem um fator importante, mas o meio que a pessoa está inserido, a cultura que a pessoa está inserido e o estilo de vida que ela leva também é tão importante quanto na hora de você ter uma identidade, uma personalidade. Então, acho que explica um pouquinho essa daí. Nossa, aqui é uma pergunta filosófica. Raça é uma construção social e não genética? Sim, acredito que é uma construção muito mais social e que a gente atualmente está vivendo num período onde, infelizmente, a gente está segregando em relação à raça, que eu não gosto desse termo, em relação à cor de pele, em relação à religião, em relação à crédula, em relação ao local onde a pessoa vive. Então, qualquer desses tipos de separação e usar a genética para separar, são formas que eu não concordo, na verdade. E todos nós, principalmente aqui no Brasil, onde há uma mistura muito grande de nações, a gente tem uma porcentagem do nosso DNA que vem de ancestrais que vieram da África, uma porcentagem que vieram da Europa, uma porcentagem que vieram da América do Norte. Então, o conceito de raça é muito mais social do que genético mesmo. E a gente deve evitar falar raça, tá? Acho que 2022 não tem mais espaço para a gente usar a genética para perpetuar preconceito.